Olá, gente! Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre não é o que você fala, e sim como fala. Você já ouviu essa frase antes? Bom, muitas pessoas não têm noção da importância de você ter muita atenção do jeito que você fala com as pessoas. O tom de voz, a altura, né? São tantas coisas que devem ser observadas quando você está se comunicando com alguém e às vezes a gente não presta atenção, principalmente nas pessoas que a gente tem mais intimidade, como os pais, os irmãos, os maridos, filhos e até mesmo os amigos mais íntimos, né? Então, assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando essa frase, né? Ah, não é o que você fala, mas sim como você fala. Eu mesma já falei isso várias vezes. E essa lição parece que é muito difícil de ser aprendida, porque a mesma frase ou até mesmo a mesma palavra pode ser dita e ouvida de várias formas diferentes. Por exemplo, se eu for falar não faça isso, eu posso falar isso de várias formas. Não faça isso. Eu posso falar não faça isso. Ou eu posso falar não faça isso. Ou eu posso falar não faça isso. A mesma frase soa diferente de acordo com o tom de voz, com a velocidade da voz, com a altura, com o timbre, com várias coisas. Então, assim, há tempo para tudo, né? E nós temos que aprender a hora de falar e como falar. Existem pessoas, todo mundo é diferente, né? E nem todas as pessoas são como nós, tiveram o mesmo aprendizado que a gente. E para cada pessoa a gente tem que ter uma abordagem diferente. A gente tem que saber se comunicar com vários tipos de pessoas. Então, uma vez eu ouvi uma história que tinha esse tema, que era assim: um treinador, né? Ele era um treinador acho que de basquete, sei lá. Ele estava no segundo tempo de basquete. Estava no segundo tempo de basquete e o time precisava marcar mais 2 pontos, porque senão eles iriam ser eliminados. Então ele resolveu chamar os 2 melhores jogadores, os 2 melhores pontuadores da equipe para conversar. Então primeiro ele chamou um e falou para essa pessoa: fulano, olha, a equipe precisa muito de você. A gente precisa, virar o jogo. A gente não pode perder. Dá o seu tudo, rapaz. Olha, a gente vai conseguir e tal e tal. Sempre botando ele pra cima, motivando, né? E depois ele chamou o outro. Aí mandou ele embora, chamou outro rapaz e falou assim: o que tá acontecendo com você, ciclano? Isso é jogo pra você? Isso é jogo? Você tá muito mole, você tá vacilando, vamos lá, para de preguiça, a equipe tá toda aí contando com você e você não tá jogando, começa a jogar direito e tal. E mandou ele pra quadra. E aí, quando o assistente dele ouviu isso, ele perguntou assim: isso, ó, hashtag fica a dica pros líderes, porque isso é muito importante para quem é líder, para quem é gestor. Então, aí o assistente, ouvindo ele falar, falou assim: treinador, então eu não entendi o que aconteceu. Eu queria saber por que você tratou os jogadores desse jeito, de formas tão diferentes e tal. E aí o treinador respondeu o seguinte pra ele: olha, se eu tratar eles da mesma forma, não dá certo. Porque se eu tratar um com calma, ele não vai funcionar. Ele não vai dar o melhor dele. E se eu tratar o outro com a mesma audácia que eu tratei esse, ele vai se ferir, ele vai se magoar, vai ficar chateado. E ele não vai dar tudo de si. Então, o que acontece? Você tem que saber o que você fala, com quem você fala e como você fala, para que a pessoa entenda bem, para que a pessoa não se machuque, para que a pessoa saia dali fortalecida com uma missão e ela cresça a partir daquela conversa com você.
entendeu? Então, tem pessoas que você vai ter que falar calma, mansa, doce, porque se você falar gritando, com ousadia, ela não vai entender. Mas tem pessoas que você tem que despertar esse espírito competitivo que já tem dentro dela. E por isso que você precisa conhecer muito bem as pessoas que estão ao seu redor para você poder saber falar com cada uma delas. E aí, esse é um segredo que é de experiência, de observação, de tempo ao tempo. O importante é você saber assim, as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais e a gente sempre tem que prestar atenção como a gente fala com as pessoas. Pra gente não machucar, pra gente não ferir. Às vezes você vê uma pessoa que aparentemente é super forte. Quantas vezes a gente já ouviu histórias de pessoas que do nada, entre aspas, né? Do nada se matou, cometeu suicídio. Porque era uma pessoa que se mostrava super alegre, super feliz, super pra cima. Mas as pessoas não entendiam, as pessoas não percebiam nas entrelinhas que aquela pessoa estava mal. Então, às vezes, você acha que essa pessoa está muito forte, que a pessoa está muito bem, e você está num dia ruim, de repente, você fala com aquela pessoa de um jeito mais estressado, e você pode machucar a pessoa, você pode magoar a pessoa, sem você perceber. E aí, alguém se afasta de você, e você fica pensando, fulano tá estranho, fulano tá diferente, tá, sabe, distante, o que aconteceu? E você nem lembra mais que um dia você falou de um jeito que a pessoa, de repente, pode ter se ferido com você. E tem gente que se fecha mesmo. Falou uma coisa que ela não gosta, ela fecha as portas, tá bom? Então, essa é uma dica muito preciosa, muito valiosa, que a gente tem sempre que ficar se lembrando pra gente não cometer esse erro. Eu tenho que me lembrar, me policiar pra mim não cometer esse erro. E eu gostaria de deixar essa dica pra vocês, que eu aprendi há muito tempo. E eu sempre mesmo tenho que me relembrar. Tá bom? Então, se você já fala assim, um doce de pessoa muito bom pra você, ô querida, eu queria ser como você. Mas se você não é assim como eu, que você tem sempre que ficar, ó, lembra, fica a dica mais uma vez pra você, ó, cair a ficha de como você tem que falar com as pessoas, tá bom? Vamos seguindo aprendendo com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.